O inafundável Titanic não afundou de forma tranquila, o que tornou encontrar seu local de descanso final ainda mais difícil. O mundialmente famoso RMS Titanic afundou em 1912, mas só foi descoberto em 1985, durante uma missão secreta. Embora as pessoas no início dos anos 1900 soubessem aproximadamente onde o Titanic estava, elas não tinham a tecnologia certa para encontrá-lo. Enquanto afundava, o navio enviou vários sinais CQD, que significam venham rápido, socorro, para um navio próximo chamado Carpathia. Venha imediatamente, batemos em um iceberg, é um CQD, meu velho. Foram algumas das últimas palavras transmitidas pelo rádio Marconi do navio. Essas mensagens em código Morse também foram o que tornaram possíveis as primeiras missões de pesquisa ao naufrágio. O RMS Carpathia encontrou os botes salva-vidas cheios de sobreviventes do Titanic, mas o mundo também queria desesperadamente ver o que havia acontecido com o famoso transatlântico. Avançando para 1953. Foi quando aconteceu a primeira tentativa séria de encontrar os destroços do Titanic. Um homem chamado Histon Baisley tentou usar um dispositivo explosivo barulhento para localizar o navio. Embora pareça algo bastante estranho, existe uma explicação científica por trás disso. Quando a dinamite explode, as poderosas ondas geradas pela detonação atingem o fundo do oceano. Com a ajuda de sonares, os cientistas poderiam identificar com precisão se existia algum objeto sólido no fundo do mar. Mas Beasley não teve sorte. Mais 20 anos se passariam antes que o oceanógrafo Robert Ballard tentasse localizar o Titanic. Ballard teve um pouco mais de sorte do que Beasley. Nos anos anteriores, a tecnologia subaquática havia recebido mais investimentos e, por isso, funcionava muito melhor. Ele tentou pela primeira vez em 1977. Ballard fez uma parceria com o Woods Hole Oceanographic Institution em uma missão para mapear o fundo do oceano. Enquanto o Instituto o contratou para testar a nova tecnologia de mapeamento, a intenção de Ballard era ir um pouco além e encontrar os destroços do Titanic. No meio desse novo navio tecnológico, havia um buraco que permitia que um longo tubo fosse estendido até a água, logo acima do fundo do oceano. Na ponta desse tubo, Ballard instalou uma cápsula com sonares e câmeras. Eles achavam que estavam prestes a fazer uma grande descoberta, então levaram o navio para o mar para realizar alguns testes. Foi então que, durante um teste, a adversidade apareceu. A tubulação de perfuração se rompeu, enviando todo o material caro para o fundo do oceano, assim como aconteceu com o Titanic. Quando Ballard fracassou, outro personagem importante entrou na história, um homem chamado Jack Grimm, um magnata do petróleo excêntrico. Grimm ficou famoso por tentar encontrar coisas como a Arca de Noé, o monstro do Lago Ness e o Pé Grande. Ele também tentou provar a teoria da Terra Oca, que diz que o interior da Terra é totalmente vazio e abriga cidades e nações subterrâneas. Sua busca consistia em tentar encontrar um grande buraco no Polo Norte e, assim, aventurar-se dentro da Terra Oca. Depois que suas tentativas fracassaram, ele voltou sua atenção para o transatlântico de luxo que havia fundado, o RMS Titanic. Green tinha o dinheiro, mas não tinha o conhecimento técnico. Então, como bilionário, ele fez uma grande doação para a Universidade de Colômbia e pediu, em troca, para usar alguns dos equipamentos deles. Ele contratou uma equipe de cientistas altamente qualificados para ajudar a operar as máquinas. É aqui que a história começa a ficar um pouco estranha. Jack Grimm acreditava em folclore e em maneiras não convencionais de fazer as coisas. Então, ele levou um macaco a bordo e surpreendeu a equipe de pesquisa. Esse macaco, chamado Titã, supostamente apontava para um mapa e localizava coisas perdidas. Neste caso, o Titanic. Os cientistas ficaram furiosos quando o macaco apareceu e disseram a Grimm que ou eram eles ou o macaco. Essa expedição partiu da Flórida sem Titã. Sim, não haveria nenhuma palhaçada. Eles definiram o curso para a localização exata do último sinal de socorro do Titanic. Eles chegaram, examinaram cada centímetro do fundo do oceano, mas ainda assim não encontraram nada. A primeira expedição de Grimm durou 3 semanas, mas infelizmente eles não encontraram absolutamente nada. Eles tentaram um método de busca particularmente eficiente, conhecido como cortar a grama, no qual imitam esses movimentos para mapear cada centímetro de uma área maior ao redor das coordenadas de socorro do Titanic. Os motivos do fracasso foram defeitos importantes nos equipamentos e um clima terrível. Foi então que aquele antigo pesquisador do Titanic perdido voltou à cena, Robert Ballard. Ele não tinha os milhões que Jack Grimm tinha, mas tinha uma coisa a seu favor.
O geólogo marinho estava trabalhando em estreita colaboração com a Marinha dos Estados Unidos para localizar 2 submarinos nucleares que haviam afundado na década de 1960. O próprio Ballard diz que vivia 2 vidas, uma como pesquisador e outra como oficial de inteligência da Marinha. O acordo era simples. Ele teria sinal verde para procurar o Titanic depois que encontrasse os 2 submarinos desaparecidos. Para encontrar o Thrasher e o Scorpion, ele usou um veículo submarino não tripulado chamado Argo. O Argo era como um pequeno trenó de Nelly. Ele era acoplado a um navio maior que navegava na superfície da água. O Argo era conectado a um navio por um cabo longo e era pilotado por uma equipe a bordo. O trenó tinha sonares e câmeras que forneciam imagens em tempo real do fundo do oceano, então era um avanço real em relação a outras tentativas. Depois de muito pensar, ele teve um momento eureka. Ele supôs que a força do naufrágio deveria ter deixado um rastro, como o de um cometa, que levava de volta ao navio. Enquanto procuravam pelo Titanic, a grande maioria dos pesquisadores estava empenhado em localizar o próprio navio, mas até então aquela tarefa parecia como tentar achar uma agulha em um imenso palheiro. É por isso que a lógica de Ballard era tão brilhante. Ele precisava inverter a ordem. Ele tinha outro obstáculo em mãos: o tempo. Ele só poderia procurar pelo navio depois de encontrar os submarinos perdidos, e quando isso aconteceu, restavam apenas 12 dias. Ele se juntou a outro cientista e eles aplicaram o método de cortar a grama para mapear o leito oceânico. Outra informação importante, que a maioria dos pesquisadores deixou de lado, foi que havia uma corrente marítima indo para o sul no dia do desastre. Isso significava que o campo de destroços deveria estar ao sul das coordenadas do sinal de socorro. Para economizar tempo e recursos, ele faria um rápido reconhecimento do fundo do oceano, espaçando as linhas a mais de 5 quilômetros de distância para procurar campos de destroços. Ele também passou a confiar mais nas imagens das câmeras do que nos sinais do sonar. Sua equipe se revezava pilotando o Argo e assistindo ao vídeo. Os dias se passaram sem nada além do fundo do oceano vazio aparecendo, até que as rochas que estavam acostumadas a ver começaram a aparecer destroços feitos pelo homem. De repente, lá estava a caldeira do Titanic. Ballard estava certo. O campo de destroços os levariam de volta ao navio. Depois de 73 anos de buscas, eles finalmente encontraram os destroços do Titanic.